galera, nós estamos iniciando mais um episódio aqui do nosso Vira Voz e eu quero te convidar a sentar, a comer uma pipoca, porque aqui tem história boa, viu? Nosso convidado aqui é um convidado que tem muita relevância, a pasta que ele atua já tá aí, uma pasta muito relevante. Mas antes de apresentar ele, eu quero te agradecer. Agradecer você, nosso espectador, que vem nos acompanhando. Nós estamos no início ainda do nosso podcast e nós cremos que esse trabalho, esse projeto vai romper muitas vidas e vai inspirar muitas pessoas. Que aqui nosso podcast é trazer, o objetivo é trazer essa experiência, trazer sabedoria dos nossos convidados. Então, muito obrigado. E já com gancho, queria te convidar a inscrever se você não é inscrito no nosso canal. Deixa sua curtida, compartilha com seus amigos, com a sua família, certo? Pessoal, quero apresentar para vocês aqui um amigo nosso aqui, é uma pessoa que é muito relevante na cidade de Jataí, que é o Dr. Carlos Henrique, que hoje ele é diretor do Procon de Jataí, mas que tem uma trajetória muito grande, né? Advogado também. Carlos, muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui com a gente, tá? E cumprimenta a galera aí. Matheus, muito obrigado. É uma honra estar aqui falando com vocês, né? Eu gosto demais de conversar, então eu acho que vai ser muito legal o nosso bate-papo. Parabéns pela iniciativa de vocês, né? A gente até estava falando em off, né? Todo início, ele é difícil, né? Mas nada é impossível, então eu acredito que vocês vão romper grandemente o programa de vocês, né? E o propósito que vocês têm é muito legal, né? Que é de trazer a história das pessoas, né, para conversar. Então, eu me sinto muito honrado de poder estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha uma conversa muito legal e que a gente possa dar boas risadas, né? E eu acho que esse é o propósito, efetivamente. E mais uma vez, agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. A honra é toda nossa, né? Eu acredito que vai ser uma prosa boa, vai ser uma conversa legal. E são pessoas como você que engrandecem, né, o nosso podcast, né? Aqui a gente costuma falar, eu e o Felipe, que o podcast não é sobre nós, né? É sobre a pessoa que está do outro lado. É a pessoa que está vendo, né, o nosso convidado ter esse momento de espalhar a história dele, a sabedoria que ele tem com a experiência, né? E já pegando esse gancho também, eu queria que você contasse pra gente, Carlos Henrique, a sua história. Minha história? Né? Dá voz à sua história aí, como é que você começou, se você é que já tá aí ou não, o que você fez desde criança até agora. Tá, vamos lá então. Eu sou jataiense, né? Nascido e criado em Jataí, né? Meus pais... a minha mãe não é nascida em Jataí, mas foi criada em Jataí. Meu pai, sim, nascido em Jataí, né? Então, a gente fala, né? Brinca de que é goiano do pé rachado, né? Então, hoje eu tô com 42 anos, né? Então, eu nasci em Jataí, fui criado, minha família toda daqui de Jataí, né? Enfim, minha infância foi toda aqui na cidade de Jataí, o que é muito legal, né? Porque você crescer no interior é diferente, né? Então, Jataí tem crescido um pouco, né? Então... essa realidade que nós temos hoje era um pouco diferente anteriormente, né? Então, antes a gente conhecia quase que todo mundo, né? Então, hoje já não tem mais isso, né? Mas como eu falei, né? Nascido e criado em Jataí, e eu sempre... a minha trajetória, né? Até antes da faculdade foi sempre aqui em Jataí, né? Então, eu estudei em Jataí, né? Fiz o primário, o ginásio, tudo aqui em Jataí, né? Minha mãe era professora, funcionária pública. Meu pai é marceneiro aposentado, né? Inclusive eu trabalhei um pouco de marceneiro. Eu trabalhei um tempo. Na marcenaria do meu pai. Dos 11, 12 anos até 14, 15 anos eu trabalhei na marcenaria do meu pai. Eu aprendi a fazer alguma coisa, assim, mas móveis como essa mesa aqui
sozinho eu não fazia. Meu pai, ele porque é uma profissão perigosa, você lida com Sim. máquinas, né? Então ele tinha medo que eu me machucasse e então ele não deixou eu aprender a Mas tem fazer. aquela certa experiência, né? De ver o pai fazendo, você acompanhando, né? Aquela coisa que hoje o menino não tem, praticamente, né? Aquele mais Exato. novo, né? Exato. Então, assim, agora a questão de acabamento, isso aí eu Uhum. aprendi a fazer, sabe? Invernizar, enfim, né? Eu trabalhei um tempo com ele. E, e aí né? Eu fui criado na rua também, jogando bola, jogando golzinho na rua, descalço, arrancando tampo do dedão, né? Andando de bicicleta, enfim, né? A minha infância foi belíssima, né? Uhum. Foi uma infância muito feliz, né? É, eu, eu costumo dizer que eu nunca tive de tudo, mas também, Matheus, nunca me faltou nada, Uhum. né? Então, graças a Deus, assim, meus pais são pessoas simples, né? A gente não é de pessoas de posses, né? Mas com muito amor e sempre procuraram me dar o de melhor. E nesse ponto, né, a minha mãe e meu pai sempre buscou, né, me dar um estudo legal, né? Então, no início até eu cheguei a estudar em escola particular, na época era difícil de pagar, cara. Uhum. Eu me recordo, É. e assim, eram poucas as escolas, né? E aí eu me lembro que eu cheguei a estudar a primeira e segunda série na Santa Lúcia, na escola particular, era difícil. Minha mãe até ganhou bolsa e tal, e aí ficou difícil. Eu saí da Santa Lúcia, fui pro ISG, fiz até a quarta série no ISG. O ISG existe até hoje, né? Uhum. E aí, todo o meu ginásio, eu estudei na antiga escola técnica, depois virou Cefet, né? E, e o meu terceiro ano eu fiz no Inverte, antigo Carlos Chagas, né? E aí, no terceiro ano, eu, eu resolvi que eu iria fazer direito, né? E assim, eu acho uma puta sacanagem um moleque de 17 anos decidir com 17 anos o que que ele vai fazer, de Pro repente, resto pro resto da vida dele, né, resto cara? da vida dele, né? É, Uma decisão tão grande nas costas de uma pessoa que não viveu, não tem a certa maturidade para decidir, exatamente, né? Não exatamente. tem aquela expertise, aquela experiência do momento, né? Para ter não ter essa bagagem para uma decisão tão forte, né? Tão difícil nessa época. Exato. Então, e aí, rapaz, a família como eu te falei, né? Assim, eu venho de uma família muito, muito humilde, né? E, e a família, sobretudo a família da minha mãe, prosperou com estudo, né? Uhum. Então, meu tio saiu muito novo de Jataí e foi morar sozinho em Goiânia, cara. Chegou até a passar fome no final de semana lá, Uhum. porque quando não tinha o RU da faculdade, não tinha grana, passava pão e leite no final de semana. Foi uma vida muito difícil. E ele se formou em direito, né? E assim, a minha família, nós sempre fomos muito próximos, né? E assim, meu tio muito próximo, né? E aí eu achava que ele era uma pessoa bem-sucedida, né? E toda a vida eu fui bom aluno, né? Sobretudo em humanas, história, geografia, eu sempre fui muito bom, né? E aí, na época a gente linkava, né? Ó, você é bom em história e geografia, você vai fazer Direito. direito. Já vai cair para essas partes já, né? Exato, para humanas. E como meu tio foi uma pessoa muito bem-sucedida, né? Falei, eu vou fazer direito. Aqui até tinha faculdade de direito, meu pai, sobretudo, queria que eu ficasse em Jataí, porque em Jataí meus pais conseguiam pagar a faculdade para mim, Uhum. né? Mas eu queria ir para Goiânia, porque é, a família toda ia para Goiânia estudar, então eu tinha esse sonho, né? Entendi. Eu tinha esse sonho de ir para lá. E aí, Foi influenciado assim por toda a parte que já tinha esse histórico de lá, né? exatamente, já tinha essa história da minha família. Todos os meus tios foram para Goiânia estudar, vários primos saíram do interior, ou de Jataí, Uhum. ou de Carapónia, para ir estudar em Goiânia, né? Então, eu não queria ficar de fora disso aí, É. né? E aí, só que para mim morar em Goiânia, na época, meus pais não tinham condição de me bancar lá em Goiânia, né? Uhum. Então, aí esse meu tio
né, juntamente com a minha tia, que morava em Goiânia, e a minha tia, meu tio Milton e a minha tia Shirley, não, vai para Goiânia, Uhum. você vai estudar e você vai morar lá, você não vai ter que pagar moradia, não vai ter que pagar comida, né? Então, você vai estudar, cara. E aí foi um início um pouco difícil, meu pai não queria que eu fosse mesmo. Mas aí ele aceitou, Uhum. né? Ele aceitou e aí eu fui para Goiânia, fui morar em Goiânia, né? E para fazer direito, né? Inicialmente eu fiz um cursinho lá que eu tava tentando a faculdade federal, né? Para ficar mais barato e tal. Mas a concorrência era muito grande. O direito só perdia para medicina Uhum. na minha época. Hoje eu não sei como que. Não, acho que até hoje ainda é essa concorrência, né? Medicina primeiro, direito segundo, né? Até É, hoje a nota de corte é muito alta. então hoje eu não Uhum. sei como que é, mas na época era, Uhum. né? E aí era difícil de entrar. E Jataí, eu tive uma boa educação aqui em Jataí. Mas, cara, aí você chega em Goiânia para fazer cursinho, cara, assim, tinha coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu falei, Uhum. que é isso? É Então, assim, diferente, é né, cara? diferente. Você chega no cursinho assim, De- aí que você vê é, que é desfalcado, né? aham, exatamente Eu, isso. você tá falando tudo aí, eu tô me identificando um monte de coisa. Então, aí, e eu fui fazer cursinho na época no Visão, cara, e aí, Nossa. porra, não sei porra nenhuma, Aham. né? Tinha coisa que eu nunca tinha visto, velho, Uhum. nunca tinha visto, né? Aí no meio, aí era pra mim fazer um ano de cursinho, aí no meio do ano eu já tava cansado daquilo, aí não, vamos partir pro particular, então. Aí eu prestei vestibular na Universo, era um excelente curso, era Universo e Católica. Ainda era católica, não era PUC em Goiânia, não. Mas eu resolvi fazer na Universo, porque era um bom curso, tinham ótimos professores, e era bem mais barato do que a faculdade católica. Já a partir do quarto período da minha faculdade, eu precisava de ganhar uma grana, né, cara? Uhum. Porque assim, minha mãe mandava um dinheiro muito, muito pouquinho. Aham. Mal dava pra tomar cerveja no final de semana. Nem nos Então, livros não, na TV. Presta atenção. é, aí, e aí aí eu fui trabalhar e, e assim, da minha turma, né, dos meus amigos, eu era o único que trabalhava. Porque o que que acontece? Quando eu fui pra Goiânia, ah, aí eu acabei me enturmando com a galera de Jataí também, né? Uhum. Porque assim, eu não sei se ainda tem isso hoje, mas antigamente tinha uma fake news, na minha opinião, que o povo de Jataí era metido demais, sabe? Cara, eu já ouvi isso. Hoje eu acho que não existe isso mais. Mas eu já ouvi, mas assim, não é aquela coisa disseminada, sabe? Que muitas pessoas sabem, que houve uma época assim. O povo fala que o povo de Jataí Aham. era metido e tal, pá, né? Só que assim, a gente saindo do interior para ir para Goiânia, o goianiense, Uhum. na minha época, também não enturmava conosco que era do interior, não, sabe? Os roceiros não misturavam É, muito, não. exatamente. Esse cara da roça, não mexe com ele, não. Então, eu acabei me enturmando, né, com a turma de Jataí, que são meus amigos até hoje, né? Tenho grandes amigos dessa época da turma lá de Goiânia, que todo mundo foi para estudar, enfim. Então, aí eu precisei de trabalhar e nessa época eu fui trabalhar, rapaz, eu fui vender remédio Hum. em call center na antiga Panarela, era uma distribuidora de medicamentos. Era ali na BR-153, Hum. em frente ali a Brasil Telecom, que era essa empresa que eu trabalhava, né? E aí era o dia inteiro, eu trabalhava de, de 2 horas, das 2 às 8, ou das 3 até as 21, alguma coisa assim, né? Aí não é meio período, dá, não, né? É o normal. Eu acho que era 6 horas direto, uma coisa Ah, assim, sabe? entendi. Seria pra pagar a faculdade, pra conseguir se manter lá? Era assim, na verdade era assim, eu trabalhava pra mim, né? Pra Uhum. comprar pra comprar uma roupa, pra sair, pra comer alguma coisa, Uhum. né?
para faculdade. Isso minha mãe e meus tios me ajudavam, né, na época. Então, e aí, rapaz, nessa época que eu trabalhei lá, é, acredito eu que é, que é mais ou menos a mesma época que o Pablo Marçal famoso aí agora, né? Cara, tá Trabalhava pensando. na Brasil Telecom, mais ou menos nessa A hora que mesma você época. falou do call center, ele vive falando esse negócio de call center, né? Que ele vendia demais no call center, que não sei o quê. Eu falei, será que é a mesma época que os call centers estavam no auge ali daquela época lá, que todo mundo trabalhando no call center, o Pablo Marçal era o mentor dos call center? Eu acredito que nós somos contemporâneos, eu penso, né? Aham. Então, eu acredito que na época que eu trabalhava lá, ele devia trabalhar também nessa época na Brasil Telecom, Cê- em call center, né, cara? É porque assim, ó, o que acontece, Matheus? É assim, ó, pagavam uma porcaria de salário, né? Uhum. Mas tinha muita vaga e a rotatividade era grande. Então, a galera precisava de trabalhar. O call Uhum. center era uma boa opção, inclusive para quem estudava. Por quê? Porque os horários ele era muito flexível. Por exemplo, eu trabalhava de 2 até 9 da noite. Então eu poderia estudar, eu estudava de manhã na época e trabalhava Uhum. à tarde até à noite, né? Então, muita realmente, e era muita vaga, porque assim, cara, você já entrou dentro de um call center, Já. é gigante, é muita Enorme. gente trabalhando, né? Uhum. E lá na Panarello, a gente atendia todo o Goiás. E aí chegou uma época que a gente também atendia todo o Brasil. Por quê? Porque é uma empresa muito grande, ela operava no Brasil todo, tinha Uhum. várias filiais, né? Então, chegava o horário de pico, por exemplo, sei lá, alguém lá de Fortaleza ligava na filial deles lá, não atendia, caía pra gente. Entendi. Cara, e aí as ligações não eram tão boas. A gente não é preconceito, cara, pelo Hum, amor de Deus, eu mas entendo. aí ligava o nordestino, cara, a ligação ruim, às vezes a gente não entendia o que eles falavam. Muitas das vezes eles próprios desligavam o telefone para tentar ligar Lá. na deles lá, entendeu? E o nordestino tem uma coisa, eu falo com propriedade que meu pai nasceu em Fortaleza, Uhum. né? Então, assim, tem uma coisa que o tom de conversa de um nordestino, ele é um pouco mais agressiva, né? Então ele já chega conversando assim, você acha que ele tá sendo grosso, você acha que ele tá Uhum. sem educação, Uhum. né? Já conversa alto, já meio Uhum. gritando, né? Então, assim, uma ligação ruim de jeito aí com um cara meio grosso, acho que a paciência deve ter lá em cima também, né? Então, eles não gostavam, não. Quando caía lá, cara, eles mesmos, às vezes, várias vezes, eles desligavam o telefone. E assim, além de ter essa dificuldade de dialeto e da própria forma de falar, né? A ligação era muito ruim, cara. Uhum. Às vezes era muito ruim, então tinha essa dificuldade, né? Mas assim, tudo é aprendizagem, né, cara? Eu aprendi a conversar, aprendi a vender, Tá. né? Então foi um momento Aquelas legal. skills que você vai adquirindo com a vida, né? Aquelas habilidades, né? É a habilidade de persuadir, a habilidade de fazer o convivência social, né? Tem coisa. Ah, você tem um diploma, mas que o diploma não te ensina, né? Que não é a parte Uhum, técnica, né? É a parte de convivência, a parte de vida, né? Aquela sabedoria, experiência uhum. que você pega só como vivendo mesmo, né? E essas. Hoje, você é diretor do Procon, advogado, mas teve várias coisas que você fez antes que te moldou hoje como ser humano, né? Então, e assim, cara, até para digitar lá foi legal, porque Aham. foi onde eu aprendi a digitar rápido. Porque você não podia demorar, porque se você demorasse, o comprador lá, o farmacista, acabava com a sua raça. Os cara queriam rapidez para Uhum. poder comprar o que precisava de comprar e seguir a vida, Vai né? pro próximo. Exatamente. Então, rapaz, era o dia inteiro falando ao telefone. Então, eu fiquei lá, acho que 1 ano, quase 2 anos eu trabalhei lá, sabe? Uhum. Então, foi aprendizagem, né? Foi um momento de aprendizagem. E assim, muito, porque não é só, assim, eu para ir trabalhar eu tinha que pegar 2 ônibus, para voltar também ônibus. De vez em quando ganhava uma carona. E eu fiz amizade com a chefe, ela morava até perto de casa. Então, às vezes dava certo de eu pegar uma carona com ela, sabe, para voltar. E era longe de casa, eu morava no setor Bueno, e aí tinha que pegar o ônibus.
Setor Bueno, você morava? É, Ixi, mas eu é. Mas minha tia era bacana, entendeu? entendi aí. Minha tia era bacana, né? É até hoje, né? Então, eu sofri pouco, né, cara, assim, porque onde eu morava, meus tios tinham condição de me ajudar, né? Eu andava de ônibus, mas aí, final de semana, minha tia me emprestava o carro, né? Minha avó, quando minha avó era viva, dava cinquentão pra me poder sair. Então, Tinha uns assim, recursos, tinha uns recursos ali, né? minha vida não foi tão difícil assim, não, Aham. cara. Como eu falei, né? Eu não tinha tudo, mas nunca me faltou nada. E então, assim, mesmo com algumas certas restrições, eu vivi muito bem, graças a Deus e com a ajuda de muita gente. Meus pais, com a graça de Deus, meus tios, né? Alguns primos. Então, para mim foi muito importante isso, né? E porque assim, Matheus, o que que acontece, cara? Quando eu tava lá em Goiânia, aí eu quis ir embora. Teve uma fase que eu queria vir embora pra cá, sabe? Eu tava de saco cheio daquilo e, cara, quero ir embora, quero ir embora. Foi até antes de eu começar a trabalhar. E aí meu pai. Mas isso você já tinha formado ou não? Não, Até não, no não. meio. Aí meu pai falou, cara, eu não queria que você fosse, não, mas agora você vai ficar aí até você formar. Se vira, né? Tem que ter, É. né? Aí beleza, eu fiquei, continuei, né? E, e assim, eu comecei a trabalhar, isso me ajudou bastante, né? Foi algo que foi muito importante para mim, né? Aí eu cansei de trabalhar lá na Panarela, né? Falei, cara, quero sair, quero sair. E aí, meu tio conseguiu para mim. Não, antes, minha tia tinha uma amiga que era advogada, e aí ela conseguiu para mim um estágio num escritório, né? Não ganhava, não ia ganhar nada, né? O estágio mesmo. Era só Não é pra, igual o era, estágio que tem hoje, não, bem bom, né? era só para aprender, era só para aprender. E aí eu comecei a trabalhar lá no período de manhã. Aí porque que eu fiz? Falei, cara, eu quero trabalhar, então. Aí eu mudei. Como eu queria trabalhar no escritório, aí eu mudei a minha faculdade. Eu passei o meu curso para estudar à noite, né? E aí eu comecei a trabalhar de manhã. E ia de ônibus, às vezes eu ganhava uma carona da minha tia e tal. Aí, cara, o escritório era um escritório pequeno, era só advogada e tinha uma moça que trabalhava com ela. E que já acho que já era formada, eu acho que ela já era formada. E aí, na época, ela trabalhava só com as ações, que hoje nem existe mais, a ação de seguro DPVAT. Então, ela tinha muitas essas ações e tal, tinha muito processo. E aí, cara, essa menina que trabalhava com ela, às vezes faltava, e não era uma pessoa muito assim, Confiável. não, ela não era de pegar no chifre do boi, sabe? Entendi. E aí, cara, eu comecei a destacar e tal. E aí, a Idelza, ela é uma querida até hoje, ela mandou essa menina embora e eu fiquei no lugar. Opa, vou ganhar uma grana agora, né? R$ 250 era o meu salário. Mateus, R$ 250 não pagava o ônibus que eu precisava de pegar, sabe? Não pagava. Mas pra mim era legal porque eu tava aprendendo, né? Então, foi muito importante. A Idelza, ela pegava muito serviço fora da cidade, então ela viajava muito para cidades de interior próximo a Goiânia, né? E então eu por muitas vezes, desculpa, eu tomei conta do escritório. Muito, muito. Aí com pouco eu já atendia clientes para ela, ah, pegava procuração, contratos honorários com os clientes, fazia petição inicial, fazia tudo, sim, cara. Essas ações que ela trabalhava, seguro DPVAT, o público é um público mais simples, vamos dizer assim, né? Então, a maioria dos processos eram processos de justiça gratuita. E na época, lá em Goiânia, no fórum, tinha um apêndice, um local
fora do fórum, que era onde eram as varas de família, e era onde a assistência judiciária ia só para esse lugar lá, era só para essas varas lá, era vara de família e assistência. Cara, era assim, você não tem noção, era o tanto de gente que tinha todos os dias nas escrivanias, nas varas onde os processos tramitavam. Assim, é loucura. Para você ser atendido, às vezes você ficava uma hora na fila esperando para ser atendido, cara. E uma bagunça total. Tinha as pessoas, às vezes, eles não encontravam os processos, que era tudo processo físico, né? Matheus, eu cansei de entrar para dentro da escrivania como estagiário, para eu mesmo procurar os processos, porque se eu quisesse dar um jeito para acelerar o negócio, eu tinha que ir lá pegar o processo, entregar na mão do serventuário para o serventuário dar andamento, cara. Cansei de fazer isso. E não era só eu, não. Isso era algo comum. Né? Era algo comum. E aí, como era processo físico, sobretudo para... O que todo advogado busca chama-se alvará, que é onde que você levanta a grana, né? Onde você levanta o dinheiro, né? E aí, rapaz, lá era muito moroso, então a gente precisava de aproveitar ao máximo o tempo. Então, quando o processo às vezes estava já na fase para expedir alvará, é comum o advogado fazer cota. Cota era você escreve à mão pedindo alguma coisa, assina, o juiz despacha, sabe? Entendi. Né? E eu cansei de fazer isso e assim... E vai embora. E vai embora. Ó, expede alvará, papapá. Como era muito movimentado, era uma coisa muito louca, os serventuários nem reparavam isso, né? Então, e foi isso que me deu uma bagagem muito, assim, uma vivência, né? E foi essa, vamos dizer, expertise aí que a Idelza viu em mim, que ela me, né? Não era um primor de trabalho, mas assim, tinha uma outra pessoa que ela tirou. Tinha resultado. Né? Tinha resultado, né? Às vezes, né, assim, o trabalho, não sobre você, mas o trabalho não precisa ser perfeito, mas tendo um resultado, né, aceitável, uma atenda à expectativa, né, é o necessário, né? É isso aí. E aí, cara, foi muito bom pra mim. Aí, lá eu trabalhava de manhã, né? Então, e aí estudava à tarde e à noite ia pra faculdade. Aí, meu tio, que era advogado lá de Capônia, ele sempre foi político e tal, Dr. Milton, muito amigo do Maguito e tal, do PMDB. E aí, ele conseguiu pra mim um estágio na prefeitura de Goiânia, na época era o Íris, do PMDB. Cara, e esses estágios em órgãos públicos lá de Goiânia na minha época, era muito difícil de conseguir. A CELG, todo mundo queria trabalhar na CELG, cara, porque assim, era salário de estágio, era 3 mil. Era muita grana, né? Era muito dinheiro pra A pessoa época. tá saindo da faculdade, pra Né? esse negócio aí. Não, pra estágio, cara, você tava na estágio. faculdade. Então era disputado a tapa, sabe? E aí meu tio conseguiu pra mim um estágio na prefeitura, era a Comob, era um órgão vinculado à Comurg lá em Goiânia. Era uma companhia de obras, né, da prefeitura de Goiânia. E aí, era assim, eu morava no setor Bueno, aí quando eu consegui uma carona pra minha tia, eu ia pro trabalho pro escritório de carro, que era ali próximo à Praça Cívica, né? Aí trabalhava até 11h30, meio-dia, ia pra casa, tinha que pegar um ônibus, subia pra casa, almoçava rapidão. Aí eu almoçava, saía de casa e tinha que andar mais ou menos 1 quilômetro a pé pra pegar outro ônibus. Aí tinha que pegar 2 ônibus pra ir trabalhar lá nessa empresa, na Comob, que era próxima ali ao Detran de Goiânia. Aí lá eu ganhava, tipo assim, na época, rapaz, eu acho que era tipo 2 vezes mais do que eu ganhava no escritório. Então, pra mim foi muito bom, né? Foi excelente, E aí saía do trabalho e ia pra faculdade à noite, né? Quanto tempo você ficou no escritório? Rapaz, eu fiquei lá em torno de uns 2 anos. Então você foi trabalhar lá mais depois no meio da faculdade, mais ou menos.
Depois do meio da faculdade. Eu já devia estar no sexto, sétimo período, eu acredito. É sexto, sétimo período. É que aí eu me formei, eu fiquei lá um tempinho ainda, né? Ah, tá. Aí você saiu de estagiário ou você ainda continua o vago de estagiário ainda? Aí eu passei, logo eu passei no exame da ordem, né? Aham. E aí eu fiquei lá um tempo como advogado, mas aí eu fiquei pouco tempo, porque aí se tornou muito ruim. Ela não, eu tava ganhando praticamente a mesma coisa, né? Uhum. 250 conto. Eu acho que o advogado, né, Então, passou de patamar já, né? Acho que acho que é uma das principais dificuldades também do advogado hoje também, né? Naquela época já era disputado, hoje em dia, acho que eu não lembro muito esse dado onde já tá aí, mas acho que hoje advogados mesmo que estão em exercício é muita gente, né? são muitos advogados aqui em Jataí. Não sei te falar quem exerce Uhum. a quantidade, mas são muitos inscritos, são muitos advogados, né? E, cara, na minha época lá, o advogado recém-formado tinha que trabalhar muito para ganhar 1.000, 1.500 reais, sabe? Tinha que sacrificar muita coisa, né, cara? Pra fazer nome, pra ter um status, né? Conhecer gente, fazer network, né, cara? Então aí o que que eu fiz, né? Aí eu me formei em 2007 e passei no exame da ordem, então, e aí eu consegui um trabalho numa empresa lá em Goiânia, chamava RBZ. A advocacia deles era advocacia para banco, advogava para banco e pagava bem. Era muito, assim, pagava o dobro do que as outras empresas pagavam, os outros escritórios. E aí eu fui trabalhar, só que eu fiquei lá 3 meses só. Era, trabalhava com busca e apreensão de veículos. É ruim, né? Assim, é um trabalho ruim. Mas o que que acontece? Foi uma aprendizagem para mim grande também, porque eu queria ser advogado. E lá, o banco não quer saber de pegar carro, o banco quer receber dinheiro, né? Uhum. Então, precisava ser mais dinâmico lá. E eu ficava muito querendo peticionar muito bem, né? Uhum. Enfim, e lá eles queriam o quê? Que você entrasse em contato, tentasse fazer um acordo, achasse o carro o mais rápido possível para fazer a apreensão, enfim, né? Eu não me adaptei muito bem. E aí eu fiquei lá só 3 meses. O que foi bom para mim, porque aí eu fui trabalhar num escritório de advocacia, que era o que eu queria aprender, né? A peticionar melhor, interpor recursos, enfim, atender clientes, né? Então, foi aí eu passei a trabalhar num escritório legal, né? Eu só tinha percentual, não tinha salário, Uhum. né? Mas eu tinha percentual naquilo que eu produzia, né? Então foi muito bom para mim, né? Assim, foi uma época que foi quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, é que eu fui ter carro lá em Goiânia. Você vê o que que é as coisas, que pai faz tudo para filho, cara. Eu precisava de um carro lá para trabalhar nesse lugar. E eu não tinha condição ainda de comprar, né? E, e aí, cara, minha mãe também não tinha condição, mas meu pai de me dar um carro. Cara, meu pai pegou o carro dele, me deu e ficou a pé aqui, velho. Que isso? Você Que tem isso, filho? cara? Ainda não. O dia que você tiver filho, você vai ver, pai faz isso, cara. Pai faz isso. Fico Então, com o coração alegre, hein, cara? não é? Então, assim, cara, às vezes eu lembro disso, o olho enche d'água, porque Aham. assim, foi algo tremendo, assim, cara. Você vê o pai, mas a mãe. Aí eles começaram a andar só de carro. Aí meu pai tinha uma moto, Uhum. então passaram a andar só de moto, não tinha carro, porque deu carro pro filho, cara. Cara, eu queria até entrar numa situação. Você é religioso? Sou. Você o que eu penso disso é o seguinte: que talvez eu, como ser humano, eu vá entender mais o amor de Deus quando eu for pai. Uhum. Porque você é pai, não é? Eu sou pai. Eu acho que eu não entendo ainda, mas Uhum. você entende como que é você olhar pro filho e ver o filho evoluir, ver o filho crescer, né?
Eu não sei se você sente isso, mas vê até a dor de sentir que um dia você vai partir, vai ficar, que vai crescer, vai ter família, você vai partir, né? E eu acho que, né, fazendo só um parênteses, como você Uhum. falou, que muitas vezes a gente não entende, né? Por que que tantas pessoas aí, né, faz errado, mas aí ele volta pra Deus Uhum. e por que que Deus perdoa? Aí eu penso assim, cara, eu acho que eu vou entender isso quando eu for pai. É. Porque por mais que o filho faz cagada, mais que o Uhum. filho faz, sei lá, bate o carro, faz uma cagada na vida aí, você ainda tá lá, você vai dar o sermão? Uhum. Vai. Você vai danar? Uhum. Vai. Vai dar castigo? Vai. Você não vai deixar de amar seu filho, né? Exatamente, cara. Assim, você é filho, né? Eu sou filho, então, assim, a gente, quando é novo, faz muita merda, né? Aham. Muita. Nossa, muito, Muita cara. merda, Meu pai teve né? que me perdoar demais. Então, cara, mas assim, é um amor incondicional, sabe? Uhum. Assim, então, É um gesto bonito, hein, cara? Você então falando. isso que meu pai mais a minha mãe fez pra mim foi, Uhum. cara, engraçado, foi assim, ó. Meu pai foi lá pra Goiânia levar o carro pra mim e voltou de ônibus, velho. Eu lembro como se fosse Nossa. hoje. Ele chegou, a gente saiu pra almoçar e aí ele deixou o carro comigo e vazou. Então, assim, massa, Caramba. né? Ah, não, Legal, né? eu fico pensando assim, meu pai, quando ele faz uma coisa, eu penso no meu pai. Eu falo assim, penso, tipo, a dor que dá, né? Uhum, Você fica com dó, fica com uhum, dor. Ele vem cá, te entrega o carro e volta de ônibus. Fala, nossa, é, cara, que dó que eu tô do meu pai. Ele tá fazendo um então. sacrifício por mim aqui, né? E voltar, aí você vê ele voltando de ônibus. Eu imagino a dó, a dor que você teve também por ele, né? Então, aí logo passou um pouco, era Uno Mille. Aí passou um pouco, em vez dele comprar um carro pra eles, aí minha mãe, eles foram e trocaram o Uno num carro zero pra mim, né? E eles continuam na motinha aqui, velho. Então, assim, eu devo, assim, tudo que eu sou, eu devo aos meus pais, né? A gente tem que honrar pai e mãe. Hum, Enfim, não só porque eles fazem isso, mas é bíblico, né? sim. Então, assim, a gente tem que honrar pai e mãe de fato, e os meus eu preciso de honrar um pouco mais, porque pra mim eles foram muito, 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 muito bons, né? Então, e aí, continuando, cara, aí eu fiquei um ano e pouco nesse escritório, né? Aí minha mãe já tinha trocado o carro, aí era um Uno, acho que não tinha nem ar-condicionado, cara. Aí minha mãe comprou um Celtinha, aí já tinha ar-condicionado e Uhum. tal, né? E aí eu fiquei um tempo lá, e aí o que aconteceu? Isso era que ano? Cara, eu fiquei em Goiânia eu fiquei de Goiânia de 2001 a 2009, né? Então, aí eu me formei em 2007, no meio do ano de 2007. Então, eu trabalhei no meio do ano de 2007 até no meio do ano de 2009 lá em Uhum. Goiânia. Aí o que acontece? Lá eu morava com a minha tia ainda, né? Minha avó tinha falecido. E aí morávamos eu, eu morava com a minha tia, né? E uma prima, né? Filha daquele meu tio. Morávamos com a minha tia. Minha avó faleceu, foi um primo morar com a gente lá um tempo. Enfim, e aí a minha tia era solteira. E aí, rapaz, ela começou a namorar e esse namoro começou a evoluir, né? E nós sentimos que, cara, não dá pra nós morar mais aqui, porque minha tia precisa ter a vida dela, né? Que, Uhum. assim, porque todo primo que ia pra Goiânia, cara, ia morar lá com ela. Ela abraçava Uhum. todo mundo lá, né? Então, minha tia e também foi fantástica pra mim, cara, assim, pô, me dava o carro, ainda dava 100 pra me gastar, Ai, cara. sim. Entendeu? Era. Então, assim, É o senhor da cerveja. era o 100 da cerveja. Ninguém é de ferro, né? É. Né? Então, enfim, aí, quando foi em 2009, aí eu e minha prima, né, na Lígia, ela até é policial civil aqui em Jataí. Nós falamos, não dá, nós vamos ter que mudar, né? Aí, cara, meu tio
ia alugar um apartamento para Nalige, para minha prima morar. E aí eu iria morar junto com ele, né? Com ela. Nem ia pagar aluguel, nada disso e tal, mas assim, eu precisava de me manter lá agora, né? Pra comer e tudo mais, né? E aí, rapaz, eu ia ficar lá e tal, né? Eu já tava namorando a minha esposa. Eu comecei a namorar a Tâmara em 2006. Aí ela de Goiânia ou daqui também? Ela é daqui, de Jataí também. Aí, como é que foi? Aí eu falei assim, não, beleza, vou morar com a Nalige e tal. Aí eu percebi que eu não ia dar bom, porque eu não ganhava muito bem, enfim, né? Eu tentei o meu chefe lá pagar, além dele me pagar um percentual, para ele fazer um salário para mim e tal. Ele não quis, cara, eu fazia o serviço quase todo do escritório dele. Aí, falei, beleza. Eu falei, então eu vou embora pra Jataí. Aí depois que eu tinha decidido vir embora, né? Ele falou, não, vem cá e tal. Eu falei, não, agora foda-se, tchau, vou embora. Né? Mas foi difícil porque minha esposa não queria vir. Né? A gente era namorado, né? E eu falei, olha, eu não tenho jeito de ficar aqui, né? E aí eu acho que ela já queria casar, né? Ela, então eu vou embora também. Falei, se esse menino for embora assim, não vai dar, não. Aí ela resolveu voltar também. Nós viemos para Jataí em 2009, no meio do ano de 2009, né? Um amigo meu tinha chamado pra gente abrir um escritório, o Gabriel, e aí veio até um amigo meu de Goiânia, que trabalhou comigo lá também, quis vir pra cá, nós montamos um escritório junto. Cara, assim, eu não tinha dinheiro pra nada. Não tinha um cliente. Eu lembro que eu fiz um empréstimo no Banco do Brasil, chamava Pronamp, que era uma linha pequena para comprar materiais de escritório, tal. Eu lembro que foi R$ 6.000 que eu peguei emprestado no banco. A taxa de juros era quase zero, né? Mas era para isso, para comprar móveis de escritório, enfim, né? Rapaz, e aí a gente matou mosquito tempo demais nesse escritório, não tinha um cliente. É mesmo. Aí as coisas as coisas vão acontecendo, né? Vai acontecendo naturalmente e tal, né? Foi um momento difícil. Aí eu peguei um serviço, um inventário, que começou a me despertar para a questão do agronegócio, né? Direito agrário, né? E, enfim, e aí as coisas foram melhorando, a gente mudou de escritório, era um escritório mais simples, 2009, aí quando foi 2010, 2011, nós mudamos de escritório, pegamos um escritório melhor, né? As coisas foram evoluindo, mas ainda, né, eu já comecei a dar aula na faculdade, né? E, inclusive, eu sou muito grato ao professor Evaristo, ao Humberto Macchione, o presidente da Jataense hoje, né? Humbertão me ajudou muito, cara, lá. Foi ele que abriu as portas, né, para a faculdade. Então, eu dei aula durante muito tempo. Durante muito tempo o Cesuti, né? Mas eu dava aula quase todo dia. Durante muito tempo o Cesuti foi a minha principal fonte de renda. Foi mesmo? Você deu aula até que ano lá? Até depois da pandemia, cara. Foi 22. 22 foi meu último ano. Ou 21. 21, acho que foi 21. Acho que foi 21. Dezembro de 21. De quê? Oi? Dava aula de quê? Eu dei aula de direito do consumidor, responsabilidade civil, prática penal, empresarial, processo penal. Eu acho que eu tive aula com você online, então, uma vez. Pode ser. Você não me é estranho, Matheus. Pode ser eu que acho que tenha eu tive sido. aula online na época da pandemia. Pode Na época ser. da pandemia, eu acho que se não me engano, posso estar falando memória, mas nessa época da pandemia o Leonardo tinha saído. Aí não sei se você... Amaral? Não, o Escopel? o Scopel. Aí eu não sei se você entrou pra pegar umas aulas dele. Não. Ou você substituiu. Nós saímos juntos. Ah, foi? Provavelmente, porque o Evaristo era
o dono da faculdade, né? O avô do Léo. Então, eu acho que o Léo saiu, nós saímos no mesmo ano, eu acho. Eu penso. Mas eu não sei se eu acho que eu já tive aula com você já. Pode ser, Eu acho que eu tive aula com você. pode ser que sim. Então, o Cesut foi muito importante para mim, né? Muito importante mesmo. E eu dava aula também na FAJ, eu dei aula na FAJ. A FAJ era outra faculdade, que também era do doutor Evaristo na época. Eu dei aula lá em ciências contábeis e gestão, matéria de direito nesses dois cursos, né? Então, cara, e aí o meu sócio, quando foi... Aí, em 2012 eu me casei. Em 2012 eu me casei, né? Enrolou ela boa, hein? É. Enrolou bem. Foi uns 6 anos de namoro, cara. Foi uns 6 anos de namoro. Foi uns 6 anos de namoro. Cara, enfim, a gente tem uma história... A minha esposa não gosta, né? E o início é chato, mas depois é legal, né? Nós estávamos noivos e aí a gente terminou. Né? Nós estávamos de casamento marcado, terminou o namoro, então, noivado e tal. Aí, mas foi um rompimento de 6 meses, né? E aí a gente voltou e logo nós casamos. Já foi. É. Mas aqui mesmo? Aqui em Jataí. Aqui em Jataí, Aí, em 2012, eu me casei logo em seguida. O meu sócio falou que ia parar de advogar. Rapaz, aí foi difícil pra mim, sozinho e tal. E aí eu fui trabalhar com o Toninho, meu cunhado, o Plautos, o Egídio. A gente tá junto até hoje, desde 2014, final de 2013 e início de 2014. Né? Eles abriram a porta do escritório deles para mim e a gente, desde então, tá trabalhando junto, né? E Deus me abençoou demais, sabe, Matheus? Porque a advocacia não é fácil, mas o sol brilha para todo mundo, né? O sol brilha para todo mundo. Então, eu acredito que tem campo para todo mundo, né? Obviamente, as coisas, assim, eu acredito demais em Deus, assim, eu sou muito fiel a Deus, né? Mas as coisas não caem do céu, né? Eu acredito muito em milagre, mas assim, cara, você tem que fazer a sua parte, né? Então, você tem que trabalhar, você tem que correr atrás. Então, assim, fazer diferente, aquilo que a gente tava conversando nisso, né? Você tem que ter algo diferente. O Flávio Augusto fala muito isso, né? Que se for para fazer do mesmo jeito, não vai ter nada de diferente, você vai ser mais do mesmo, né? Então, A assim, pessoa pode procurar qualquer pessoa que vai ser igual, né? O Flávio Augusto, ele mesmo fala sobre a questão, né, de você despertar interesse nas pessoas daquela experiência que ela não teve com o outro. exatamente. Então, assim, hoje a advocacia mudou muito, né? Então, já não... Aquela advocacia tradicional que eu particularmente gosto muito, ela vai deixar de existir se já não deixou, né? Então, hoje você tem um online, mas assim, o advogado não pode deixar do offline, ao contrário, né? Você tem que estar onde o seu cliente está, você tem que ter produtos diferentes para oferecer, manter um bom relacionamento, sempre, né? muito, muito, muito. Assim, hoje está na moda, tem muito advogado ganhando muito dinheiro, vendendo curso e ensinando o advogado como montar escritório, como ser bem-sucedido, enfim, né? Eu tenho um curso desse. Mas eu não vendo ele, não. Então. Porque na verdade, foi um curso que eu fiz só pra ter experiência de como fazer, sabe? A parte de venda online, só eu fiz, mas eu nunca pus pra venda. Então, só que assim, ó, a gente precisa de aprender a fazer isso. Então, assim, não era uma crítica que eu tava falando, né? E tem muita coisa boa nisso. Então, assim, né? O que eu falo é assim, porque às vezes
não tem lá um advogado que passou por toda esse caminho, Desse né? processo, Todo né? esse processo e tal. E muitas das vezes, aquele cara que está lá te oferecendo alguma coisa, uma mentoria, algo nesse sentido, né? Não tem o know-how para te oferecer isso tudo, né? Ele ganha o dinheiro dele, está muito bem sucedido, vendendo aquilo que você precisa de fazer, Uhum. né? Então, assim, ele não ficou rico atendendo o cliente, o consumidor final, né? Ele ficou rico vendendo aquela ideia para os colegas advogados. Tem muito isso, né? Mas tem muito curso bom. Eu, inclusive, já fiz alguns, né? Não, porque é só te cortando um pouco, eu acho que a gente entra até na questão da linha da ética nisso, né? Que se é moral ou ético ou não, né? Porque hoje a gente vive uma era que é uma era que é totalmente digitalizada, né? Uhum, Né? uhum, O direito mudou bastante desde a época que você formou até agora, né? Hoje é tudo digital. uhum. É raro alguma coisa que você não faz de forma digital. É raro uma coisa que você não faz de forma digital, né? Tem Pouca uma coisa coisa. ou outra? Deve ter, Uhum, mas é muito raro. Né? Então, assim, houve, né, uma necessidade de se profissionalizar digitalmente, tá? Mais uhum, por advogados, profissionais de direito, né, uhum, que formaram muito tempo atrás, né? Eu mesmo, quando peguei, na época do serviço, que eram professores mais antigos, né, a pessoa que não sabia como é que mexia, como é que fazia, uhum, houve a necessidade durante a pandemia de migrar, fazer migração. Ou você acostumava, porque não tinha jeito, era uhum, audiência online, tudo era online, uhum, processo online, petição online, tudo online, né? uhum, Então, houve a necessidade de fazer essa migração, né? E onde eu vi os oportunistas, né? E querendo ou não, esse é o nome, é oportunismo, né? A pessoa não tem bagagem, não tem experiência, não tem know-how, não tem network, mas ela sabe mexer na câmera e vai gravar um curso e vende, fica milionário vendendo curso, né? E querendo ou não, é ruim, é, né? Porque assim, a pessoa não tem conteúdo nenhum. uhum, Vende uma coisa que pode dar certo, beleza, mas muitas vezes ela não tem autoridade, uhum, né? uhum, Essa experiência toda que você passou, que tá falando pra gente uhum, aqui, isso é muito. Esse é um banho cheio de autoridade, de sabedoria, de experiência, né? De know-how, uhum, network que você fez com todo mundo aí, um monte de uhum, gente, né? Então, assim, é uma coisa que eu vejo muito valor, uhum, né? E às vezes as pessoas que não têm valor inventam um valor não sei da onde pra vender essas coisas, né? uhum. Assim, tem muito. Tem algumas mentorias e tem uns cursos bons, sabe? Eu já Não, fiz alguns. não, tem muito curso E, bom. e a gente, e o advogado, ele precisa estar atento a essas mudanças, porque não tem volta isso, Uhum. né? Assim, eu costumo dizer que a pandemia foi um momento muito desafiador, né? Foi um divisor de Muito, água, né, muito cara, no difícil, direito. mas foi um divisor de água para tudo, cara. Porque assim, ó, na advocacia, então, a gente já vinha com processos eletrônicos, processos digitais, que foi uma grande inovação e foi algo transformador. Uhum. Mas a pandemia, o que que ela trouxe para a advocacia e para o Poder Judiciário? Antes da pandemia, Matheus, se você quisesse resolver alguma coisa de um processo, ou qualquer coisa que precisasse do fórum ou do juiz, você tinha que sair do seu escritório, pegar o carro e ir até lá. Porque se você ligasse, às vezes eles nem atendiam o telefone. Uhum. Eles nem atendiam o telefone. Então, a pandemia trouxe essa facilidade para nós. Hoje você conversa pelo WhatsApp, resolve tudo pelo WhatsApp, você faz uma ligação, faz uma videoconferência com o juiz, despacha online. Então, você não precisa de ir no fórum mais. E, cara, nem para audiência. É a melhor coisa que existe, você não perde tempo, né? Então, isso não tem volta mais. Então, o advogado ele tem que estar preparado para isso, né? Ele tem que estar preparado para o online, né? Eu até penso assim, não é muito simples vender advocacia no Instagram, na internet. Eu, Até pelas limitações da profissão, né? Porque. então, e eu acredito que não é todo produto que você consegue vender online Uhum. na advocacia. É, por exemplo, um produtor rural, né? Ele vai fazer um contrato de compra e venda da fazenda. Então, assim, cara, ele
dificilmente ele vai pegar um cara que tá na internet falando de compra e venda. Ele vai em alguém que ele conhece, que ele tem confiança, porque às vezes ele tá vendendo o patrimônio da vida inteira dele. Ele precisa de ter algo que é da confiança dele. Ou às vezes não conhece, vai num amigo que tem uma fazenda, e tem um proprietário, já aconteceu, conhece alguém para me recomendar. Então. Esses produtos aí de ticket alto, geralmente, que o povo fala, né? Então. Não é no online, geralmente é no relacionamento. Exato. Então, eu particularmente acho que não é tão simples assim. Agora, por exemplo, existe, sei lá, superendividamento. Tá em voga, né? Esse é mais fácil, né? Golpes de Pix. Esse, normalmente, ele é mais vendável pela internet, né? E, enfim, por quê? Porque as pessoas mais novas que consomem muito redes sociais, né? Já procura muita coisa pelo... Cara, eu não sabia. Você sabe que diz que o TikTok, ele tá mais utilizado de pesquisa do que o Google? Me falaram esse negócio, eu não sei se é verdade, cara. Na verdade, tem uma pesquisa, tem um levantamento que fala o seguinte, que o Google hoje está sendo usado mais para pesquisas específicas. Hoje, as pessoas elas estão pesquisando mais no Instagram, no TikTok e no YouTube do que no Google. Aí, tá vendo? Por exemplo, você quer fazer alguma coisa, vamos supor, eu quero pregar essa TV na parede. Você não vai lá no Google como pregar em TV na parede, você vai direto no YouTube. No YouTube, exato. Você vai direto no YouTube. Porque as ferramentas de pesquisa aí agora com o desenvolvimento e a evolução da inteligência artificial, já jogam no que você quer certinho. Então, assim, é porque hoje, cara, não tem jeito. Hoje a gente vive uma geração que ela é imediatista. Então, quanto mais processos e etapas você puder pular para chegar no seu objetivo final, melhor. Então, assim, em vez de você pular, colocar no Google já como pendurar a TV na parede, você, em vez de, sei lá, no textinho ou levar você no vídeo, você já vai direto na fonte que já pega mais rápido. É isso. Então, assim, realmente é uma coisa assim que é até doido pensar umas coisas dessa, né? Mas o advogado, mesmo que ele não venda, tá, no online, mas o online ele é essencial hoje para dar autoridade para o advogado. Sabe? Então, assim, ele tem que ir lá fazer um vídeo. Eu tô caminhando, eu ainda tenho uma certa dificuldade para isso, né? Mas eu faço, porque precisa de aparecer. Eu acho que você tem que ter as duas coisas. O advogado hoje ele tem que trabalhar com online e com offline, né? Então, precisa das redes sociais, porque, cara, tá todo mundo nas redes sociais, né? Então, você precisa, mesmo que você não venda na internet, você tem que estar lá para as pessoas verem. Por exemplo, assim, eu trabalho muito com agronegócio no escritório. Então, vamos lá, prorrogação de crédito rural. Pode ser que você não seja o meu cliente, mas assim, você vai lá, tá mexendo na internet e tal, lá no Instagram, e vai ver um vídeo meu, então... Você vai, bom, o Carlos Henrique sabe que ele é. Ele trabalha com isso, com crédito rural e tal. Dá dentro do leque de conhecimento, de produtos e serviços que ele oferece. Então, é uma vitrine. É uma vitrine. Então, assim, dá autoridade para o advogado, né? Então, assim, os colegas, todos nós temos que partir para isso, né? Isso não tem volta. Não tem volta. Apesar de que, na minha opinião, né, o offline nunca vai Acho que não. vai Por acabar. mais que existem maneiras, né, de você demonstrar autoridade, né, através do online, esse tete-a-tete aqui, cara, ainda mais, assim, os capitais são mais conectados, mas no interior, igual nós vivemos, né, esse tete-a-tete assim, é muito importante, né? Claro. E assim, isso é diferente, sabe? Assim, não é só advogado, é toda e qualquer profissão, Matheus. O cara, para ele se dar bem, para ele ganhar dinheiro, para ele ser bem sucedido, né? Na profissão e ter um ticket mais alto naquilo que ele se propõe a fazer, ele tem que resolver o seu problema. Ele tem que resolver o seu problema. Então, assim, se o cara resolve o seu problema, você paga mais caro. Esses dias eu tava conversando com a minha esposa, né?
uma coisa boba. O meu fogão lá deu um probleminha lá, né? E a gente sempre chama já tem um tempo, é uma empresa daqui de Jataí que faz esse tipo de serviço para nós, né? De fogão, manutenção, né? De ar-condicionado, geladeira e tal. Né? E assim, só que assim, eles cobram caro, é uma facada, cara. Às vezes eles vão fazer limpeza lá no meu ar-condicionado ou fazer alguma coisa que o serviço que eles fazem é quase a metade de um ar-condicionado. E aí, esses dias nós fomos ter que fazer um negócio no fogão lá, foi quase R$ 500. Falei, porra, um terço do fogão num negócio. Aí a Tâmara falou assim, porque eles resolvem o seu problema, então eles cobram mais caro. E assim, é uma empresa que ela combina com você e ela vai lá na sua casa. Ela vai. São diferenciais, né? O grande problema nesse tipo de serviço é que você combina com as pessoas, os caras não vão na sua casa, velho. Não vão. Os caras não vão. Eles vão. E aí eles cobram e você paga, porque e se der problema, amanhã você vai chamar eles de novo, porque você sabe que ele vai lá e vai resolver o seu problema, né? Então, o advogado também tem que ter essa percepção, né? Por exemplo, eu tenho alguns clientes que eu atendo no escritório deles. E aí tem algumas... Eu vejo muito esse negócio de marketing e tal, né? Algumas pessoas falam que você... como é que é? Você não pode ser muito... Tá o tempo todo disponível. Eu entendi, eu sei. Tipo assim, é meio pro cara não te pisar, ficar te pisando na hora que você quer. Ou na hora que ele quer, aliás, né? E assim, eles falam que você não... Se você tá disponível o tempo todo, como é que é? Tipo... Esqueci o nome da palavra. Mas é assim. Eu sei. É que assim, que você tem que... Você demora um pouquinho para responder e tal, né? Eu discordo totalmente, cara. Eu discordo totalmente. Então, eu acredito que o advogado, ele tenha que estar disponível para o cliente dele. Sabe por quê, Matheus? Cara, se você não responder o cara em 5 minutos, ele vai procurar outro. Exatamente. É assim, você vai pedir um lanche lá na sua casa, você pede um sanduíche em algum lugar, o cara demora mais que 5 minutos, você não vai para outro? Não, eu já tô comendo em outro. É exatamente isso, eu também sou assim. Eu falar a verdade, eu não tô indo nem com lugar, não. Eu só quero comer. Aonde? É exatamente isso, né? Então, eu até tô pecando um pouco com essa questão de respostas de WhatsApp. Eu até quero... Até pelo volume também, cara. Tem hora que é muita coisa. Eu te entendo, até pelo volume. Mas, no meu entendimento, não pode pecar com isso, não. Tem que responder o cara. Cara, se o cara precisa de falar com você 6 horas da tarde, você tem que estar às 6 horas da tarde para falar com ele. Doutor, eu posso só no sábado. Sábado eu não trabalho. Cara, você tem que atender o cara no sábado. Acho que isso também é uma realidade na questão de prestação de serviço, né? A gente está no âmbito do direito, né? Da pessoa que trabalha com a parte de advogar, que assim, não deveria ser, né? Mas é diferencial. Por mais que todo mundo tenha que responder ao cliente, prestar conta para o cliente, mas hoje, querendo ou não, a parte humana, né, faz que a pessoa seja limitada, e muitas pessoas sejam limitadas disso, e hoje é um diferencial. Você está disponível, você mandou mensagem pro cara, né, 11 horas da noite, o cara te respondeu, cara, você aumenta a confiança do cara em 100%. Domingo, tô com a minha família aqui, ó, tô viajando, mas deixa eu adiantar algumas coisas para você aqui, né, que assim, Cara, e assim, ó, e pra mim, tá? Tá tudo certo. O cara me manda, eu respondo, tá tudo certo, velho. Assim, eu não vou ficar puto com o cara porque ele me mandou uma mensagem no sábado. Assim, você entende? Ele é cliente, ele é o cara que coloca o pão na mesa de sua casa, porque o dinheiro que você tem vem dos seus clientes, vem do serviço que você presta. Então, eu atendo muitos clientes nos escritórios deles, não tem essa
de horário, dia, assim, só se não tiver como mesmo, né? Tem coisa que, né? Mas assim, o cara te liga, ô Casinho, vem cá, cara, porque eu tô fazendo um negócio aqui e tal, preciso de sua ajuda pra você olhar a documentação e tal. Cara, você não vai? Se você não for, ou tu vai Uhum. e acaba perdendo, você acaba perdendo o cliente para um outro que está disponível no momento que você não pôde, então tem que tomar cuidado. Obviamente, hoje você pode fazer equipe, né? Então você pode disponibilizar equipe para poder auxiliar, atender Uhum. algumas coisas, atender alguns Otimizar clientes. alguns processos que a gente Isso é precisa. muito Uhum. importante, né? Mas o advogado, o dono do escritório, cada vez mais ele precisa trabalhar mais como um empresário mesmo e ter pessoas para auxiliar, para fazer a parte. Ele tem que ser técnico, tá? É um outro mito que tem gente falando assim que advogado não precisa ser técnico mais. Uhum. Cara, para mim isso é um absurdo. Você tem que saber o que você está falando e o que você está fazendo. Concordo. Tem a divisão, né? Que às vezes um sócio, o outro um sócio, é um sócio mais comercial, né? Às vezes Uhum, traz um cliente para dentro. uhum, Acho que tem até várias sociedades, né? uhum, De advogados que, né? uhum, Tem comissão em cima daquilo do cliente que você traz, né? uhum, Em cima daquilo que você produz. Tem um sócio que é mais administrativo, um é uhum, mais financeiro, uma parte mais da empresa, né? uhum. Mas tudo baseado na parte técnica, É né? claro. Então, assim, por exemplo, eu não trabalho com direito trabalhista, Uhum. né? Sei alguma coisinha, o básico e tal, mas assim, não trabalho. Então, tá certo, mas eu não trabalho com isso. Agora, se eu trabalho com contratos de compra e venda de imóvel rural, cara, eu tenho que dar uma boa assessoria para o meu cliente de forma muito técnica para dar segurança para ele, porque senão não faz sentido nenhum, né? Uhum. Então, o advogado ele precisa ser técnico, precisa continuar estudando. Óbvio que isso não é só isso. Hoje já não é mais só isso. Você não basta você ser só técnico. Você tem que ser bom vendedor, você tem que ser bom gestor, enfim, uma série de situações, Concordo. né? Então, como tudo na vida, a advocacia também ela evolui e assim, a tendência é que daqui a 2 anos essa evolução seja maior do que foi até hoje Sim. com relação à inteligência artificial, né, Foi um Matheus? marco, né? É um marco. Então, assim, você deve trabalhar com chat GPT. Eu trabalho com chat GPT. Eu uso muito. Todo dia, Todo toda dia. hora. Todo dia eu tava falando com Eu um acho grande. que ele sabe mais da minha vida do que eu. Exato. Assim, o que eu tenho percebido? Eu não sou um expert, né? Eu tô até fazendo alguns cursos, mandar até um abraço pro Henrique, um amigo meu advogado que tá trabalhando com isso e tal, tá me ajudando, tá prestando assessoria. Conheço o Henrique, ele é É, gente boa gente demais. boa, né? Gente Então, boa demais. Ele, então dá, ele, dá- ele tem um curso, né, tem um online curso, tem um vendendo curso também. online também, mas ele tá prestando assessoria offline lá Uhum. pra mim, que eu acho importante, porque assim, você tem que aprender aquilo, né? Hoje um advogado que não sabe mexer com isso, querendo ou não, já tá pra trás. Tá para trás, então. E assim, eu até estava conversando outro dia com um grande amigo meu, um advogado, grande amigo meu, excelente advogado, muito bom, um dos melhores que eu conheço. Aí ele falando assim, cara, eu uso só para alguma coisa assim, porque assim, eu fico meio. Minha cabeça acha que eu tô sendo fraude, porque se eu tô usando o chat, enfim. Eu discordo completamente, assim. O que eu penso é assim. Você tem que saber usar o chat GPT, né? Então, pode ser que hoje eu não consiga ou ele ainda não traga algo que seja assim uma excelência de um trabalho Confiável, sólido, né? sólido para você não nem olhar aquilo. Uhum. Não tem, né? Apesar de às vezes ele trazer correções, trazer ideias, teses, alguma coisa, você tem que saber perguntar para ele, você tem que saber manusear. Então Você assim, tem que saber corrigir o que está errado. Você exatamente. colocar o olho, beleza, tem que estar bem construído, bem construído. Ó, nesse parágrafo aqui, essa lei não é essa, isso não Uhum, corresponde a isso. Aí você já uhum. foi revogado, já tem uma lei nova sobre isso, né? Exatamente. Então, assim, é, o advogado, cada vez mais, ele vai precisar de trabalhar com inteligência artificial. Os tribunais já estão
trabalhando com isso há muito tempo. Os despachos de juízes já estão trabalhando com isso há muito tempo. É tendência, né, cara? Né? Não tem Tendência a jeito. pessoa passar lá, né? E assim, ser uma ferramenta, né? Não algo de substituição, porque aquelas pessoas sensacionalistas que falam assim, o seu emprego vai deixar de existir. E eu acredito sim que a sociedade evolui, mas não é por conta da inteligência da inteligência artificial que certas profissões vão deixar de existir. É a roda, é o ciclo e o mundo evolui, né? Então, assim, usar a inteligência artificial como ferramenta para você estar atualizado, eu acho que é o futuro, né? Não, lógico que aí, assim, os melhores nunca vão sair do mercado. Concordo plenamente. Os melhores nunca vão sair do mercado. Independente de qual ferramenta seja lançada. Agora, eu acredito que a inteligência artificial vai tirar emprego de muita gente aí. Eu acredito nisso. Acho que, né? Agora, a pessoa, sobretudo, aqueles que não sabem manusear. Exatamente. Que eu acho que é o corte. É o corte. A pessoa que sabe manusear, trazer isso para ela e implementar no seu workflow, a forma como ela trabalha, a forma que ela desenvolve aquilo que ela tem para oferecer, que vai dividir a pessoa de, não está apto para que está apto, né? Então, e aí o que acontece, sabe, Matheus? Uma outra coisa, eu até estava conversando com o pessoal que a gente tá fazendo um treinamento junto. Isso aqui que nós estamos tendo, essa conversa, tal, isso não vai acabar. Então, o advogado que tem essa interação, que sabe vender, que entende a dor do cliente dele, que vai atrás, que sabe a importância de você sentar num boteco para tomar uma cerveja com seu cliente, que sabe a importância de você fazer um churrasco, chamar o cara para comer um churrasco contigo, no aniversário dele você é o cara, liga pro cara, né? Vários dos meus clientes se tornaram meus amigos. Então, isso a inteligência artificial eu acredito que não vai tirar. Eu também acho que não. Isso eu acho que não vai tirar. Humana, né? É o que diferencia realmente. E aí, né? Então, assim, eu penso mais ou menos assim. Agora, cara, a tecnologia é o caminho, não tem volta. E assim, as pessoas, no meu entendimento, tem que começar a normalizar isso, porque, cara, já é o real, né? Igual, por exemplo, assim, né, eu tomei Monjaro. O ano passado eu tomei de janeiro a abril, então tem quase um ano que eu emagreci bem. Então, as pessoas acham que você é uma fraude porque você emagreceu com outros meios, que você dieta e academia. Cara, não, assim, eu considero isso como um absurdo. Se a tecnologia tá aí, eu acho que ela é para ser utilizada, né? É mais ou menos a mesma analogia que nós conversamos da inteligência artificial, né? Que tem muita gente. Você faz isso aí, mas você tá usando o chat GPT. Tá? Não vale. Não vale o quê, meu amigo? Não vale. Né? Então, eu acho que sim, as pessoas precisam entender, né, como tá o mundo hoje e aproveitar da tecnologia que tem para ser usada e aproveitar a seu favor, cara. Concordo plenamente. Mas, Henrique, a gente andou bastante, né? Conversou bastante, eu acho que foi pra conversar, a gente conversa aqui horas e horas. Conversa demais, né, cara? Mas então, a gente andou pela sua parte pessoal, desde quando saiu de Jataí, foi pro Goiânia, foi pro Jataí, casou, né? Andou pela sua parte profissional. Cara, fala pra mim agora um pouco da parte pública. Como é que é essa história? Como é que você chegou no Procon? Como é que hoje você integra, né, a equipe do prefeito Geneilton? Também quero que você explane um pouco para as pessoas que não entendem a função hoje do Procon, né, que você é diretor do Procon, né, para que serve, né, às vezes até desmentir, acho que não seria nem a palavra, mas explanar, né, as funções, o que o Procon tem como
como objetivo de ajudar o consumidor. A gente estava até conversando aqui no off, né? Sobre algumas coisas que eu falei, olha, interessante, realmente. Né? Que às vezes as pessoas não sabem, né? Fala aí pra gente. Vamos lá. Então, eu comecei dando aula no Cesuti exatamente de direito do consumidor, né? Então, é algo que eu sempre estudei muito, muito, muito. Eu dei aula de direito do consumidor durante 7 anos aproximadamente, e eu passei a pasta justamente pro Leonardo, pro Léo Scopel, de direito do consumidor lá no Cesuti. Então, eu sempre lidei, né, com essa matéria, né? Eu nunca me imaginei trabalhando na prefeitura, órgão público. Eu nunca tive essa pretensão, né? Quando eu conheço o Genilton há muitos anos, né? Inclusive, mandar um abraço para ele aí. O Genilton é um cara muito legal, eu conheço ele há muitos anos, então um cara... Gente fina, né? Cara, gente finíssima. Gente fina. Muito humano, eu acho ele muito humano. Muito, muito, muito. Eu acho que assim, tem as pessoas assim que... Político é pra criticar. Eu acho que assim, eu trabalho com político, e político é feito pra criticar mesmo, assim, trabalho. Mas assim, algumas críticas da parte humana que não tem fundamento, né? Porque assim, tem um político contra o servidor público, realmente tem a parte humana. E o Genilton, assim, eu sempre vi ele como uma pessoa, um ser humano incrível. Ele é muito legal, um grande amigo. Então, assim, o Genilton me conhece, assim, na minha família, desde eu menino, né? E aí nós somos colegas no Cesuti durante muito tempo, né? E ele é muito amigo da minha irmã, do meu cunhado, ele mais a Alessandra. Então, a gente sempre foi... Nós nunca fomos de frequentar a casa de um do outro, mas assim, sempre que se encontra, a conversa é boa, né? Assim, já encontramos muito aniversário da minha irmã, bebemos cerveja junto, enfim, né? Ele é resenha demais, você tem que trazer ele aqui uma hora. Não, com certeza. Genilton, fica aí o convite aí, viu? Vou ter que te mandar esse negócio pro WhatsApp aí, porque esse é um dos próximos convidados. Ele é muito resenha, cara, ele é muito legal. E aí, assim que ele ganhou, cara, até foi, olha só, no velório da mãe do meu cunhado. A gente tava conversando e tal, aí eu falei, Genilton, cara, eu tô pensando em eu tô fazendo um podcast aqui e tal. O Felipe até já viu algumas vezes. Aí eu falei, cara, eu queria gravar contigo, vamos fazer ele a hora que você quiser. E aí, marquei com ele, a gente bateu um papo lá, mais de quase 2 horas batendo um papo e tal. Ele já tinha escolhido os secretários, né, todos, dele, né, e tal. Né? A gente até conversou. Segundo ele foi pronto para me convidar, né? E aí, né, assim que nós terminamos a conversa, eu falei, Genilton, cara, eu não tenho condições nenhuma de assumir cargo público, né? Mas assim, no que você precisar de mim, eu tô à disposição, né? Agora, para trabalhar. E nunca foi minha pretensão mesmo, né? E beleza, acabou, vamos embora e tal. Aí, rapaz, um belo dia, sábado, eu tava numa ótica minha esposa tava comprando um óculos, com o menino no colo. E aí o Genilton me liga. Bom. Ele, seguinte, não quero nem saber, você é o novo diretor do Procon e segunda-feira você me liga. Aí ele, tchau. Eu falei, não, peraí. Tchau. Eu imagino essas conversas do Jingle CH, tudo nesse naipe. Porque a equipe dele acho que não sei a 100%, é quase da parte privada. Todo mundo tem seus negócios, todo mundo tem os seus empresas praticamente, né? Fala assim, e aí, meu amigo? Tchau, é agora. Então, cara, aí ele me convidou, né? Inicialmente a minha resposta era não, mas assim, eu acredito muito em Deus, eu acho que nada nessa vida é por acaso, né? E fui conversar com a minha esposa, com a Tâmara, a gente ponderou e tal, e conversei com ele bastante depois, para alinhar algumas coisas e tal. E aí eu resolvi aceitar, né, essa oportunidade. Porque, assim, da matéria em si, direito do consumidor, não seria problema. Agora, eu nunca fui
de órgão público, né? É diferente. É a dinâmica. A dinâmica é totalmente diferente, né? Então, e aí ele, não, você vai tirar de letra. Então, vambora, né? Então, e aí eu assumi, né, no dia 1º de janeiro de 2025, né? Eu tive a grande sorte de o Procon ter ótimos funcionários. Ótimos funcionários, sabe? Obviamente, né, que quando altera, né, o comando, óbvio que alguns cargos você tem que levar pessoas da sua confiança para trabalhar contigo, né? Então, Eu não sei se lá no Procon é assim, na verdade, não sei se na prefeitura é assim, mas lá na Câmara mesmo, esses cargos são cargos que são cargo de confiança. Né? São cargos assim, que é de livre nomeação, não de exoneração, exatamente por causa que é uma equipe sua, você tem confiança, né? Não só a parte de confiança, mas sabe que dá competência. Exato. Então, lá nós temos 2 cargos concursados, que são os fiscais. Os restantes é comissionado e estagiário. Então, eu tive a grande sorte de ter algumas pessoas lá que são, cara, fantástica, sabe? Muito boa de serviço, independentemente de quem é o governo em si, né? É óbvio que saíram algumas pessoas, né? O diretor, eu entrei no lugar e assim, e aí assessor direto, né? Então nós mudamos, né? Nós mudamos algumas pessoas, né? Coisa que não Que tem é jeito. natural, né? Não tem jeito. Não tem jeito, é natural, não teve nada de perseguição, nada disso, né? É coisa que foi naturalmente tem que haver essa alteração, né? E algumas pessoas continuaram lá conosco, né? Algumas pessoas continuaram e são fantásticos, sabe? Então, é um órgão que é muito importante para a cidade, né? Porque o Procon, ele apesar de ser um órgão que ele atende tanto consumidor como fornecedor, mas ele, naturalmente, ele é um órgão que ele é voltado para a proteção do consumidor, né? Muito embora a gente tenha alguns atos, algumas situações que a gente faz para o benefício do fornecedor, como, por exemplo, estudos, aulas, né, seminários que a gente pode fazer com os fornecedores, para auxiliá-los, né, a falar a respeito de direito do consumidor, aquilo que eles vão fazer para poder facilitar a vida deles, para eles não ter problema com relação ao direito do consumidor, enfim. No caso, são atitudes aí, né, que eles resguardam futuros problemas, né, na relação para não ter, tipo assim, um grande volume de demandas que poderia resolver na raiz agora. Né? Exato. Então, o Procon, ele é um órgão que ele recebe reclamações de consumidores que teve algum tipo de problema da relação de consumo com o fornecedor, né? Então, hoje a gente atende presencial, né? Obviamente a gente preza para agendar, porque é mais fácil para todo mundo, mas nós também temos atendimento online pelo WhatsApp, que é muito mais fácil, que a pessoa não precisa nem de ir lá, né? Então, a gente recebe o consumidor e vai entender o que está acontecendo, né? Qual que é a reclamação que ele tem, né? E com isso, o consumidor leva até nós essa situação, né? A gente coloca aquilo a termo, né? E entra em contato com o fornecedor para tentar resolver aquela situação, né? Por exemplo, um celular que não está funcionando direito, né? Um defeito num carro, enfim, um defeito numa prestação de serviço. Qualquer situação de relação de consumo, a gente tem competência para atuar. Então,
Você, por exemplo, chegou lá com um problema no seu telefone que precisa de trocar, eles não estão querendo trocar, enfim, né? Então a gente faz essa intermediação, né? Sei lá, um Xiaomi, alguma coisa assim, qualquer produto, né? A gente entra em Produto ou serviço? ou também? serviço, Aham. isso. A gente entra em contato com o fornecedor, primeiramente, por telefone, para tentar resolver aquilo já de cara. Resolveu, acabou o assunto, ótimo. Se não, Arquiva o caso e arquivo parte o caso e próximo. Não resolveu, a gente manda uma carta, né? Uma carta registrada, falando da situação, para o fornecedor ter um prazo lá para poder nos responder. Se ele respondeu e resolveu, também acabou um caso a menos, né? Se não resolveu, a gente manda para uma audiência, a última instância que a gente tenta para fazer essa intermediação entre consumidor e fornecedor, né? Então, nós fazemos uma audiência, colocamos, né, hoje praticamente quase que todas são online, colocamos as partes juntos, né? E onde o nosso conciliador, o nosso mediador, tenta solucionar aquela questão que está colocada à mesa, né? Resolveu? Acabou também o assunto, não tem maiores problemas para ninguém. Caso o consumidor não tenha o seu problema resolvido, aí vai haver um desmembramento, né? Por quê? O Procon, aí é importante falar aqui para vocês, que o Procon ele não tem o poder da caneta, eu não tenho o poder de obrigar o fornecedor, a empresa, a fazer aquilo que o consumidor quer. Sabe? Eu não tenho poder de juiz quanto a isso, né? Então, se o fornecedor... Eu sou, como a gente tinha conversado em off, é meio que um intermediador, né? Então, não conseguiu resolver, o consumidor, ele pega aquilo que ele tem lá, nosso do Procon, todo aquele procedimento, né? Aí ele vai procurar o Poder Judiciário para poder resolver a situação dele. Aí sim, o juiz tem o poder de obrigar, né, o fornecedor a resolver aquela questão, caso seja de direito efetivamente do consumidor, né? Se não resolver, o juiz tem outros mecanismos de, enfim. Se o consumidor chegou lá no Procon, teve todo esse processo, chegou lá no final, depois da audiência, não resolveu, e o Procon vai lá e leva para o judiciário. O Poder Judiciário é mais rápido? Por tudo já ter juntado, por toda a documentação, é menos moroso? Não, ele não vai ser menos moroso. Porém, né, o juiz, o Poder Judiciário, vê com bons olhos a situação do consumidor ter buscado antes o Procon. Por quê? Porque ele tentou resolver de forma administrativa. Então, demonstra boa-fé por parte do consumidor, sabe? Entendi. Então, é muito interessante o consumidor buscar a primeira via administrativa junto ao Procon antes de ingressar judicialmente, né? Até por questões de danos morais, né? Às vezes tem alguma situação que é passivo de dano moral, mas se o consumidor entrar direto na justiça, às vezes pode ser que o juiz não dê. Mas Entendi. se ele procurou o Procon, né, foi tentar resolver administrativamente e não deu certo, entrou com a ação, muitas vezes o juiz condena em dano moral, por quê? Porque além de toda aquela situação de direito, o tempo perdido pelo consumidor, né, que foi atrás tentando resolver a coisa numa boa e não teve êxito, né? Então é importante buscar o Procon. E aí eu te falo que antes de entrar lá, eu não tinha essa visão, sabe? Eu não tinha essa visão, né? Você falou assim, a questão da... A questão de buscar o Procon primeiro ser algo entendi. interessante para o consumidor. Entendi. Então, a sua visão antes era tipo assim, tem problema... Vai para a justiça. Vai pra justiça, entendi. Hoje, então, você mudou essa visão porque agora você tá lá dentro e hoje você recomenda que as pessoas, em todas as situações... Recomendo. Bastante, eu recomendo. Até porque, você pode até falar, se eu tiver errado, você me corrija. Quase, assim, não todas, né? Mas boa parte das pessoas que procuram o Procon, a empresa, né? Ela tem interesse em resolver o problema, ou não? Nem sempre.
Mas assim, se for colocar em porcentagem, quando tem um problema, o PROCON, com a autoridade que o Ah, PROCON não, a tem... maioria das vezes a gente resolve. Ah, e pois é, assim, são poucas, assim, de todas, vamos supor, de 10, quantas, assim, que tem que dá problema, tem que levar pra justiça determinar o que tem que acontecer. Não, é assim, ó. Nós temos uma média de 500 atendimentos. 300, 400, 500 atendimentos por mês. É uma média. A grande maioria é solucionado. A grande maioria é solucionado. Destes, algo em torno aí de, sei lá, uns 50. De 500? Uns 50 vai para audiência. Aí dos que vai para audiência, a cada 10, 8 tem acordo. 8 não, 2. Na audiência, porque já passou por 2 oportunidades que foi resolvido, sabe? Então, na última, já filtrou bastante. Então, não é tudo que vai para audiência. Agora, do que vai para audiência, a cada 10, uns 2 são solucionados, 8 não é resolvido, sabe? Mais ou menos, todo mais esse ou menos processo isso. aí, o consumidor tem a assistência do PROCON. Sim, claro. Tudo. Lá dentro sim. Né? Então, aí não resolveu, o consumidor pode buscar a justiça. Encerrou lá no PROCON? Não. Porque aí, quando o consumidor, o fornecedor, não resolve o problema do consumidor, vai iniciar um processo administrativo dentro do PROCON. Aí nós vamos fazer algumas identificações. Primeiro, realmente é uma relação de consumo? O consumidor está certo na sua reclamação? Tá. Realmente a empresa está errada? Vai peneirar ali para ver Isso. Aí, então, o consumidor é relação de consumo. O consumidor está certo? A empresa é intimada para apresentar uma defesa a respeito daquilo. E, sendo algo que a empresa deveria ter resolvido e não resolveu, é aplicada uma multa para a empresa, né? E não é muito barato, não. A nossa multa, ela depende muito do porte econômico da empresa. Se for uma empresa de grande porte, o valor é alto. E não depende do valor do produto ou da prestação de serviço que está sendo colocado em discussão, sabe, Matheus? Por exemplo, assim, ó, uma empresa do tamanho da Casas Bahia. Se ela teve um problema, isso eu falo porque foi algo que me chamou bastante atenção na época, logo assim que eu entrei. A discussão era a respeito de um ferro de passar roupa de R$150, R$200. A empresa não solucionou o problema, né? Não lembro quando, também não vou falar, mas assim, só para você entender, é uma empresa porte Casas Bahia. Não é a Casas Bahia desse fato, mas assim, do tamanho. O produto era um ferro de passar roupa. A gente entendeu que realmente o consumidor estava certo, que deveria ter sido trocado ou devolvido o dinheiro para a pessoa, né? A empresa não fez nenhum nem outro. Uma multa de R$20 mil. Aí. Sabe? Então, assim, depende do valor. E sim, a questão de resolver o problema e o porte econômico da empresa, né? Então, agora, se é uma empresa menor, sei lá, um supermercado da esquina, né? Aí vai ser provavelmente vai ser uma multa mínima, que hoje eu acho que a multa mínima varia entre R$600 e R$700, né? Na verdade, não é sobre o valor, né? É questão da penalidade, né? Exatamente. E a ideia é a questão da penalidade em si e de cunho pedagógico, tá? Para evitar de que novas situações daquele mesmo formato volte a acontecer, né? E aí é importante dizer que esse valor, essas multas, assim que elas são pagas, ela vai para o fundo, ela não reverbera para o consumidor, tá? Ela vai para o Fundo Municipal de Direito do Consumidor, tá? Uma informação muito importante. Você falou 20 mil, a pessoa não, caçar o PROCON. Não vai. A multa é do órgão, entendeu? Então, e é assim...
E é com essa multa que o Procon traz palestras para a comunidade, que a gente faz treinamento para a equipe, né? Esse ano nós já fizemos alguns treinamentos, inclusive um recente com o professor Leonardo Medeiros Garcia. Esse cara, ele é referência nacional de direito do consumidor, sobretudo com relação a superendividamento. Ele só é o autor do projeto da lei de superendividamento, sabe? Só, né? Então, assim, ele é o suprassumo desse assunto no Brasil, né? E nós fizemos um treinamento com ele 2 dias. Nós vamos começar a trabalhar com superendividamento. E É PF, PJ? Ou os dois ou não? Ou só PF? pode ser PF, PJ, desde que seja relação de consumo. É importante falar isso, porque muitas vezes acha que o consumidor, pessoa jurídica, pode ser consumidora também, né? Então, a gente atende todo mundo, né? Então, e o Procon já está aí, né? Até atendendo, né, a pedidos dessa nova gestão do prefeito Geneilton, que é exatamente essa, né, de atender bem as pessoas, levar a instrução, treinar, capacitar, né, os nossos funcionários, né. Então, já está aí, o Procon já está aí, provavelmente vai ser vanguarda nesse assunto de superendividamento, né. Então, não é todo mundo que tem dívida que está super endividado. Isso aí a gente tem que fazer uma análise, né? Então, por exemplo, a gente atendeu lá uma pessoa que ganha lá menos que 2 salários mínimos e deve 25 mil reais. Não tem uma casa, não tem um carro, não tem nada. Então, essa pessoa está super endividada porque ela não consegue pagar mais, né? Carlos Henrique, mas o cara fez a conta, e aí? Matheus, isso é estatístico, tá? A gente, até foi esse professor, o Leonardo, que trouxe para nós. E é perceptível, a gente tem... Eu imaginava isso já. O que acontece? O trabalhador, ele vai lá, né? O consumidor vai lá e faz um empréstimo para alguma coisa. Ele não consegue pagar. Cara, ele faz outro empréstimo para pagar aquele. E aí vai se transformando numa bola de neve. Então, na verdade, muitas vezes ele acaba se tornando super endividado por tentar pagar uma primeira conta que ele não deu conta. E aí o que acontece? Taxas de juros super elevadas, enfim, né? Então, é um problema social, tá? Grande, tem pessoas que vão parar na rua por conta disso, né? Então, nós vamos começar a trabalhar, né, com esse superendividamento, fazer esse meio de campo entre o fornecedor, consumidor e fornecedor, para tentar equalizar para que os consumidores consigam pagar as suas contas, né? A minha ideia também isso aí eu preciso de fazer o projeto ainda e tal, amadurecer mais um pouco como que vai ser feito, mas a ideia é para as pessoas que vão fazer superendividamento, levar para eles também um curso, alguma coisa de educação financeira, tá? E eu também quero trazer para essas pessoas algo de empreendedorismo. Então, eu até quero conversar com o pessoal do Sebrae para, de repente, a gente fazer uma parceria, sabe? Que é a cara do Geneilton, a cara da gestão, né? Essa parte humanizada, trazer capacitação, trazer inovação, né? O Geneilton falou bastante a questão da educação, que é o método de ensino canadense, empreendedorismo nas escolas, né? Que é, assim, é o rumo que a gestão toma mesmo, né? Então, a minha ideia é essa também, sabe? Assim, então, é uma coisa que o prefeito, Geneilton, gostou demais, né? Então, porque o que acontece? Não é só a gente auxiliar a fazer um plano de pagamento para a pessoa conseguir pagar as contas delas, mas além disso, levar essa questão, mas ensinar ela a gastar melhor e de repente a empreender, porque ela tem um trabalho que ganha pouco, né? De repente a gente consegue colocar na cabeça dessa pessoa que ela pode empreender, sei lá, né? A dona de casa, por exemplo, pode fazer bolo para vender, enfim, uma série de coisas. Pode transformar num negócio, né? Então a ideia é exatamente essa, sabe? Espero que
que a gente consiga alcançar muita gente e ajudar muita gente. Nossa, eu acho que assim, é mais que um favor, né? Acho que isso é dentro de uma sociedade, né? Na nossa sociedade, nossa realidade aqui como município, né? É uma ação social assim que beira assim, que hoje, né? O empreender tira muita gente de abismo, Uhum. né? Empreender, né? Muitas pessoas empreendem por, às vezes, a faca tá no pescoço, né? Tá com um problema de endividamento. E empreender tira essa pessoa do abismo, né? E transforma a pessoa, o negócio dela em história, né? E tira ela da pobreza, a família da pobreza, Uhum. dá um negócio pros filhos aí tocando, né? Essa acho que é a ideia muito, muito bom e acho que vai agregar demais a quem já tá aí, muito mesmo na região, né? É. Você falou assim, é pioneiro, uma vanguarda, né? E acho que é interessantíssimo. Espero que a gente possa colher bons frutos com isso aí, né? E deixar também, né? Aproveitar o seu espaço, né? Para falar para a população que precisar de qualquer coisa relacionada ao direito de consumo, o Procon tá de portas abertas, tá? A nossa equipe, como eu falei, é excelente. Os meninos atendem super bem, né? Enfim, a gente busca fazer o melhor e a minha equipe faz o melhor que eles conseguem. Isso aí eu te garanto, sabe? Então, tá sendo para mim uma grande aprendizagem, sabe, o Matheus lá. Eu aprendo muito mais com eles do que eu ensino, né? Eu imagino, a experiência assim deve ser única, né? É, é. Eu tô aprendendo a delegar lá no Procon, né? Eu tinha muita dificuldade de delegar, porque muitas das vezes você passa para a pessoa fazer alguma coisa, né? E você quer que ela faça igual você ela não vai fazer, né? Então, isso eu tô aprendendo e aprendendo a ensinar. Por quê? Porque se você ensina, você vai ensinar uma vez, né? Das próximas, você não vai perder mais aquele tempo ensinando, né? Então, eu acho que além de delegar, você tem que delegar, mas tem que ensinar a pessoa corretamente para ela aprender e, Você não enfim. pode comprar uma coisa que às vezes você não ensina, nem pode comprar uma coisa que às vezes que a pessoa não sabe também, né? Então a questão Exatamente. de ensinar é importantíssimo, É né? isso aí. Carlos Henrique, eu queria te agradecer. Agradecer aqui, né? É uma honra, de verdade, ter você aqui no nosso programa, aqui no podcast. Né? Eu acho que a conversa foi muito proveitosa, né? Uhum. Pelo menos da minha parte aqui, você falou, eu aprendi demais na conta, muitas coisas. Acredito que quando for saindo aqui os cortes no episódio, eu acho que vai enriquecer bastante, né? Tanto na questão da sua vida, na área profissional, como também na parte de informação, né? Uhum. Porque a gente está dando voz aqui à sua história, né? Tentando inspirar as pessoas. Uhum. A gente quer que a sua história seja inspiração, seja, né, uma história que possa romper alguns paradigmas, às vezes, tipo, vamos supor, com um estudante Uhum. de direito, está passando alguma dificuldade, está com algum problema, às vezes não sabe tomar uma decisão. A sua voz pode ser um ponto, uma chave que pode virar ele, né? Tomara. Né? Matheus, cara, eu que tô muito agradecido. Foi um prazer estar aqui com você. E assim, você viu, né? Eu converso pra caramba, eu adoro conversar. Mas é bom, mas isso aqui é bom aí. Eu espero que eu não tenha sido prolixo, né? Jamais. Enfim, mas eu que agradeço. Sempre que você quiser bater um papo, eu tô à disposição, cara. Eu gosto demais de conversar. O formato, a conversa do podcast, eu acho muito legal. Eu sou consumidor de podcast, né? Eu assisto muito, né? Eu tento fazer um lá no meu escritório, né? Já tive alguns lá, mas eu não sou tão profissional quanto vocês, né? Não, que isso, a gente tá conversando aqui também. E assim, a gente quer romper, mas assim, lógico, né? Sempre tem que manter o pé no chão, trazer pessoas assim que agregam a gente, né? Que seja a voz, assim, a gente como o Procon é o intermediador, nós estamos tentando intermediar aqui o convidado e a pessoa que está consumindo nosso podcast também. Então, é muito legal mesmo. Então, vocês estão de parabéns, parabéns pela iniciativa. Eu acho que a ideia é fantástica. Eu entendo que isso tende apenas a crescer. Espero que vocês consigam alcançar voos altos, né? Como a gente falou em off, né? O início é um pouco mais, né, desafiador, né? Então, o início vocês vão ter que conversar com o Carlos Henrique, mas daqui uns dias vocês vão trazer aí
sei lá, pensa um ministro do Supremo, sei lá, alguma coisa nesse sentido, assim, né? Ô, mãe, eu tenho que chegar nesse patamar. Né? É nada de esporte, trazer o Neymar. Já Imagina pensou? o Neymar aqui, com a marra dele aqui, eu não sabe nem falar o que eu falo com ele. O céu é o limite, cara. Então, eu fico muito feliz, espero que vocês tenham muito sucesso na caminhada de vocês. Conte comigo, né? Conte com o Procon, que vocês precisarem lá de qualquer coisa, a gente tá à disposição. Se precisar, um dia que quiser conversar qualquer outra coisa, eu sou meio metido a conversar quase que de tudo, sabe? Quiser conversar, trazer o dia que você trouxer o Neymar, você me convida pra vir, tá? Por favor. Pode deixar. Então, eu fico muito feliz, desejo tudo de bom pra você, pro Felipe, vocês são... a gente não se conhece tão profundamente assim, né? Mas eu tenho certeza que vocês são pessoas do bem e eu desejo tudo de melhor para vocês, tá bom? Nós agradecemos, Carlos Henrique, e nós queremos agradecer você também, nosso espectador que assistiu até aqui, e deixar, né, o convite para você se inscrever aqui embaixo, dar um like aí no vídeo e compartilha. Se você gostou dessa história, gostou da história do Carlos, né, das informações que ele trouxe, compartilha com os amigos, com a sua família, pessoal do trabalho, certo? Tem algum problema? O Carlos Henrique resolve, tá? Pode mandar que ele resolve, certo? Até mais.